Meus amigos, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre mais um poema. Desta vez não vai ser do Charles Baudelaire, mas vai ser do nosso brasileiro Manuel Bandeira, não é? Há alguns dias eu compartilhei no Instagram um story com o soneto Renúncia e perguntando se para os meus seguidores ali, o pessoal que me acompanha, acho que são vocês que estão me assistindo aqui, né, na maior parte, pelo menos, se gostariam de uma leitura comentada desse poema também, porque é um poema muito interessante, muito bom, sobre a tristeza e a dor, o sentido da tristeza e a dor, sem, no entanto, a princípio sair dessa própria experiência. Alguém que está sofrendo e que não pede para enxergar o sentido ali, né? Mas pede para que a dor permaneça por algum motivo. É isso que a gente vai explorar. Então, é um poema sofrido do começo ao fim, que ele parece fechado, no sentido de deixar curtir, na expressão do próprio poeta, o sofrimento ali. Parece que ele renuncia a querer deixar de sofrer por algum propósito. E que numa linguagem paradoxal, a gente poderia pensar que talvez fosse um propósito masoquista, e no entanto não creio que seja o caso. Tá bem? Enfim, tudo isso contém o poema, o soneto, não é? Renúncia, de Manuel Bandeira. Como eu dizia, algumas pessoas ficaram interessadas por esse comentário, por ouvir o que tem a dizer. Então, como é apenas um soneto, não é? Desta vez eu vou lê-lo inteiro primeiro, depois vou tentar comentar parte a parte. Então vamos lá, para a leitura. Renúncia de Manuel Bandeira. Depois eu vou colocar o soneto na descrição deste vídeo, tá bem? Chora de manso e no íntimo. Procura curtir sem queixo o mal que te crucia. O mundo é sem piedade e até riria da tua inconsolável amargura. Só a dor enobrece e é grande e é pura. Aprende a amá-la que amarás um dia. Então ela será tua alegria, e será ela só tua ventura. A vida é vã como a sombra que passa. Sofre sereno de alma sobranceira, sem um grito sequer tua desgraça. Encerra em ti tua tristeza inteira, e pede humildemente a Deus que a faça tua doce e constante companheira. Vejam como é paradoxal. Como é próprio de uma obra de arte, de uma grande obra de arte, de uma grande obra de arte literária, nesse caso um grande soneto, aqui a gente está diante de uma ambiguidade. Aqui estamos de fato diante da possibilidade de alguém que começa a se cansar de sofrer, ou se cansar da queixa pelo próprio sofrimento, ou se cansar daquilo que lhe parece ser, em alguma medida sempre uma incompreensão do seu sofrimento por parte do mundo, que é sem piedade, até riria da tua inconsolável amargura. Existe um sofrimento aí que permanece, que o acompanha, que ele já não consegue se livrar do sofrimento e que precisa fazer alguma coisa com ele, entende? E existe aquela tentação típica, como a gente viu no Eu Timorúmenos, do Baudelaire, do sujeito se tornar o carrasco de si mesmo. Ou seja, se eu já estou com esta dor, com esta desgraçada, ela não vai sair de mim, eu me revolto contra ela. E agora eu quero, por raiva, por despeito, apurar todo este cálice. Por raiva, por despeito, para que no fim eu me destrua a mim mesmo. Esta possibilidade aparece aqui no soneto, sobretudo no primeiro quarteto, no segundo também,
no segundo é muito paradoxal. Na verdade, é só no último terceto que nós vemos um ato de esperança do poeta, tá? Vamos começar pelo primeiro quarteto. Chora de manso e no íntimo. Procura curtir sem queixa o mal que te crucia. Sem queixa. O mundo é sem piedade, até riria da tua inconsolável amargura. Num sentido que eu já estou interpretando a partir do último terceto, ele diz para não fugir do mal, para não tentar mitigá-lo, para não tentar embotar os sentidos como Cristo na cruz que recusou o vinagre, para apurar até o fim aquela dor sem medo. E aqui, como eu disse, abre a possibilidade ambígua de fazê-lo por raiva, por desprezo de si mesmo, para ser o carrasco de si mesmo. De fato, essa ambiguidade é possível. E também nós vemos no primeiro quarteto a necessidade de não inventar simulacros e nem se distrair pedindo atenção. Porque o próprio pedido de atenção ou de compreensão acaba por ser uma distração. Acaba por ser um ponto de amargura a mais nessa amargura que já é inconsolável, porque no fim parece que ninguém ao certo compreende muito bem esse sofrimento. Ele tem algo de incômodo, como sempre, mas não era essa a palavra, ele tem algo de ridículo aos olhos do mundo. Né? Aqui o poeta se queixa do próprio queixume. Por isso ele diz, curtir sem queixo o mal que te crucia. Se ninguém vai compreender esse mal, e se você deve curti-lo sem queixa, é porque ele tem algo que aos teus olhos ainda parece ridículo. Algo de humilhante aí. Ou seja, tem algo do carrasco de si mesmo. E o primeiro quarteto termina fechado. O mundo é sem piedade, até riria da tua inconsolável amargura. Não há consolo para isso aqui. Não há consolo. O que ele chama de consolo? Um alívio para a amargura? Vamos entrar no segundo quarteto. Só a dor enobrece e é grande e é pura. Aqui existe uma afirmação positiva da dor, que também parece estranha, que também parece ambígua, que também parece do carrasco de si mesmo. Como se fosse uma tentativa de compensar a própria fraqueza. Só a dor enobrece, é grande e é pura. Aqui eu vou inventar uma justificativa. Eu vou inventar que essa dor que eu não aguento mais, só porque eu não consigo me livrar dela, é grande. Que ela faz de mim especial. Será que é isso? Parece. A princípio parece. Sua dor enobrece, é grande e é pura. Aprende a amá-la, que amarás um dia. Então ela será a tua alegria, e será ela só tua aventura. Aqui a ambiguidade fica ainda maior. Porque aquele que abraça a dor, tem um personagem do Unamuno, acabei de me lembrar, uma referência muito boa nesse sentido. Não sei se vocês leram a novela Abel Sánchez. O personagem Joaquim Monegro, que é o Caim desse romance, em um determinado momento, lendo Lord Byron, ele tenta fazer de si mesmo um personagem grandioso, como se a sua inveja, que esse é o pecado desse personagem, no qual pelo qual ele é caricaturalmente transformado, pela inveja, como se isso fizesse dele grande, como se essa coisa horrível, esse vício baixo, porque ele sofreu, de fato aqui havia uma dor também nesse personagem do Unamuno, ipso facto o fizesse grande, por si só o fizesse grande. Olha que distorção terrível isso aqui. E depois do primeiro quarteto terminar fechado nessa amargura, o segundo quarteto
começa no primeiro verso reforçando a ambiguidade, reforçando a possibilidade de que o sujeito seja um carrasco de si mesmo, achando-se nobre, grande, puro, porque passa pela purificação da dor. Mas o segundo verso já é esquisito. Aprende a amá-la, que amarás um dia. O amor não é um sentimento, é uma afirmação. Aqui é preciso uma disposição de vontade diante da dor. Que é uma disposição de vontade, para usar a terminologia do Viktor Frankl, isso aqui seria, digamos, um valor de atitude. O que são os valores de atitude para o Viktor Frankl? São aquelas situações de sofrimento, sobretudo, diante das quais você não tem o que fazer para evitar, certo? Então você toma uma postura frente àquilo, de aceitação do seu sofrimento. Como ele diz no fim de Em Busca de Sentido, né? Você pode escolher como entrar na câmara de gás. Você vai para a câmara de gás, não tem nada que você possa fazer a esse respeito. Nada. Aquilo é injusto, mas você não pode fugir, você não pode lutar. Mas você pode entrar na câmara de gás com a cabeça erguida, rezando um Pai Nosso ou um Shema Israel. E existe, portanto, em quem faz isso, como São Maximiliano Kolbe, cuja história o Frankl conhecia, existe uma grandeza amorosa aqui. Que ele aprende a amar a dor, para que ele aprenda a amá-la, que amarás um dia, e então ela será a tua alegria, e será ela só tua ventura. A dor em si não dá isso aqui. A dor não dá alegria. A dor não dá ventura alguma. Mas entrar numa câmara de gás com o Pai Nosso nos lábios dão paradoxalmente uma alegria e dá paradoxalmente uma alegria e uma ventura. Aqui nós já rompemos com a ambiguidade daquele que quer aceitar a dor por ódio de si mesmo, porque está cansado de viver e quer ser destruído. O carrasco de si mesmo, aqui, na aceitação verdadeira do sofrimento, o carrasco é que tem que morrer. Do contrário, isso aqui é impossível. A alegria e a aventura. Vejamos o primeiro terceto. Existe uma vaidade também em ignorar o sofrimento. A vida é vã como a sombra que passa. Sofre sereno de alma sobranceira, sem um grito sequer, tua desgraça. Fingir que o sofrimento não existe é mentir. E a presença dele continua ali. Você precisa aprender a lidar com ele. Se você nem sequer lhe dá o seu devido nome, você vai tentar embotar os seus sentidos com alguma coisa. Você vai procurar de distração em distração, de narcótico em narcótico, um alívio para essa dor que nunca vai aparecer. E, no entanto, ela continua. Se ela continua, apesar de todo o narcótico, apesar de toda a tentativa de alívio, uma hora vai surgir a possibilidade para o carrasco de si mesmo outra vez, de abraçar aquilo para se destruir. No entanto, de novo ele pede, se nós queremos que essa dor seja transformada, transmutada, transfigurada em alegria e em ventura, é preciso sofrer sereno de alma sobranceira. Se você está se entregando à tristeza, ao ressentimento, se você está se entregando a todos os sentimentos ruins que existem e que são trazidos por esta dor,
Você não consegue sofrer serenamente de alma sobranceira. Se você se entrega à dor para se distrair, para se destruir, você não consegue sofrer sereno de alma sobranceira. Porque sofrer sereno é o fruto da aceitação verdadeira, real, daquele sofrimento que você não consegue afastar. Sofrer sereno de alma sobranceira é um ato de liberdade. E o verdadeiro ato de liberdade, aí sim, é uma renúncia a todos os possíveis condicionantes. Uma tentativa de se forçar, se plantar diante deles, com força, com uma raiz tão profunda que essas tempestades de lágrimas e dores não são capazes de mover, não são capazes de retirar essas raízes do solo, porque a liberdade humana ela permanece. E na tentativa narcotizante, repito, de escapar da dor, existe aí um apelo para se livrar da própria liberdade, a fim de deixar de sofrer. E por fim nós temos a renúncia à presença de Deus, no último terceiro. Encerra em ti tua tristeza inteira, e pede humildemente a Deus que a faça tua doce e constante companheira. Nesse pedido humilde a Deus nós temos a chave da liberdade humana, e aqui nós temos o sentido de todo o soneto. E aqui nós vemos que o poeta que pede isso a Deus não é o Elton Timorúmenos, não é o carrasco de si mesmo, mas aquele que implora para aceitar a própria cruz. O que o sofrimento indica, no fim das contas? A vida é vã, como a sombra que passa, isso aqui vai passar, a dor vai passar. As minhas tentativas falsas de consolo, as minhas tentações para escapar daquilo vão passar. No entanto, existe aqui uma dor irrenunciável, um sofrimento que é irrenunciável. O que ele indica? O que ele me lembra? A que carência humana última ele se refere? Que talvez esteja no meu corpo, para me lembrar de uma carência mais profunda, de uma sede que está no espírito. O único jeito da dor se transmutar em alegria e ventura é se ela for carregada como uma cruz. Existe aqui um mistério. E, enfim, dá pra gente fazer como já fiz em um dos outros poemas do Baudelaire, a associação com Jó, não é? O mistério existe para ser contemplado, não para ser desvendado. E quando o poeta pede humildemente a Deus que faça dessa tristeza sua doce e constante companheira, ele deixa de tentar buscar a compreensão, como no primeiro quarteto. Ele deixa de tentar se queixar, mas ele também deixa de tentar reduzir aquela experiência de sofrimento a um mero conjunto de causas e consequências puramente humanas. Ele percebe que existe um aspecto misterioso no seu sofrimento, que ele não consegue esgotar. E a única coisa que lhe resta, a única alternativa que lhe resta, que é a alternativa verdadeira, é pedir humildemente a Deus que transforme essa dor queixosa, incômoda, chata, fonte de ressentimento, sempre desconfortável, em cruz, para que ele possa carregá-la. O que temos no fim desse soneto é uma oração. Existe outro aspecto também, no primeiro verso do último terceiro.
encerra em ti tua tristeza inteira. Que tristeza é essa? Primeiro ele fala da dor e depois ele fala dessa consequência que acompanha a dor, dessa tristeza, a tristeza que afirma que tudo é vão, porque se essa dor não desaparece, se eu não consigo em alguma medida ter uma liberdade em relação a ela, que me permita gozar algo da vida, isto me traz tristeza. No primeiro poema do Baudelaire que eu comentei ao leitor, eu trouxe uma citação do Evagrio Pontico, no livro sobre os maus pensamentos, publicado pela editora Eclésia. E o Evagrio fala desse demônio da tristeza, que ele já não busca consolações sensíveis, que chega uma hora que ele beira o desespero, que ele já não quer mais nada. E no entanto, diz o Evagrio, também existe uma tristeza, um aspecto da tristeza que faz arrefecer a irascibilidade e a concupiscência para as coisas deste mundo. Porque essa tristeza, como a do Eclesiastes, nos lembra de que essas coisas são vãs. E, no entanto, é nessa tristeza do lembrar-se de que as coisas são vãs que a gente se eleva ao que não é vão, ao que não está debaixo do sol, a Deus. E essa é uma tristeza fortemente pessoal, individual. Ainda que, claro, o sofrimento seja comunitário, né? Como eu já mencionei naquele vídeo do Wendell Berry. A maneira de vivê-lo dentro de uma comunidade, de uma tradição, com um rito. E quando aqui o poeta, no último terceto, aconselha a oração e pede humildemente a Deus que a faça, ele está participando desse rito que transfigura a dor em sofrimento. Que busca pedir que Deus transfigure a dor em sofrimento. E essa é a essência do rito. Não é tanto que nós fazemos. Nós participamos dele. Deus quem o faz em última instância. E essa tristeza, esse desgosto pelas coisas, ele tem um aspecto venenoso. Ele pode se espalhar pelos outros. Se espalhar por causa do queixume, se espalhar pelo ressentimento, da falta de compreensão. E é por isso que essa tristeza, ela precisa ser encerrada, guardada, apurada, e ela precisa estar no pedido da oração. É preciso que ela seja feita por Deus só sua, para que o rastro que você deixe não seja o rastro de tristeza, mas seja o rastro de uma cruz carregada, que é diferente. Por quê? Porque a cruz é carregada por amor. Aprende a amá-la que amarás um dia. Só a tristeza pela dor, só a tristeza. Ainda falta alguma coisa. A dor em si, vista isoladamente, causa tristeza. O que falta? Aceitar aquele sofrimento que não se pode mudar. E no fim, o que nós encontramos neste último terceto do soneto Renúncia é um ato de esperança. A presença da dor deve ser transformada em alegria e ventura. Como isso é possível? Por amor. E só por amor. Porque na minha tristeza, na minha dor, a qual eu não posso renunciar, existe a abertura para uma participação
naquela dor que é plena e que é amorosa, e que foi única e exclusivamente aceita por amor e não pela dor em si, que é o sofrimento de Cristo na cruz. É participar do sofrimento de Cristo na cruz. É completar na própria carne, como diz São Paulo, o que faltou. Isso aqui é absolutamente fascinante. Isto aqui, vejam um paradoxo, só pode ser feito afirmativamente com amor. O amor que traz alegria e ventura, mesmo em meio ao sofrimento mais excruciante, sem muitas vezes, talvez na maioria delas, retirar, sem que nos sejam retirados os sentimentos desagradáveis que o sofrimento proporciona, inclusive a tristeza. Mas existe uma esperança que não é vã, que não está debaixo do sol. Que é uma experiência que, conquanto psicologicamente eu esteja acossado pela dor, pela tentação constante de me entregar a esses sentimentos terríveis que a dor me traz, talvez até para me distrair dela, eu ainda consigo esperar que ela seja transformada em cruz. Eu ainda consigo afirmá-la com a ajuda de Deus, pedindo humildemente e com a minha vontade. Certo, meus amigos? Esse soneto realmente é fascinante, não é? É um soneto que precisamos aprender de memória, especialmente nos nossos momentos mais duros, porque esta oração, que no fim das contas começa sinceramente com essa ambiguidade de quem parte da dor, da experiência concreta da dor, de todos os seus sentimentos, todos os sentimentos negativos que a acompanham, de quem parte disso, ainda um pouco desorientado pelo golpe da dor, né? De quem não perde a sua liberdade, de quem vai andando capenga. É como se o sujeito fosse andando capenga até o sacrário para pedir ajuda de Deus. É mais ou menos isso o que esse poema significa. Então é um soneto que pode ser lido em meio aos nossos momentos de sofrimento. Porque não tenta disfarçar os sentimentos. Não tenta disfarçar que nos sentimos muito mal, terrivelmente. Não tenta disfarçar o fato de que adoraríamos que aquela dor nos fosse tirada. Não tenta disfarçar nada disso. Mas, diante da impossibilidade de um e de outro, o que nos resta fazer? Ainda tem alguma coisa? Tem. E no fim, por isso Frankl diz que os valores de atitude são os maiores, né? E no fim, a alternativa que nos resta, o ato de esperança que nos cabe, ele acaba sendo muito maior. Né? Muito maior. Muito mais afirmativo do sentido da nossa própria vida. Do que se nos fosse tirada aquela dor inevitável. Certo? É isso, meus amigos. Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.